sobre um assunto que não é muito comentado ou discutido, que é sobre a invaginação basilar. Basicamente, o que é isso, né? Até pra gente poder entender um pouquinho melhor. A invaginação basilar, na verdade, ela é o quê? Faz parte da osteogênese imperfeita. Então, algumas pessoas têm ou vão desenvolver. Então, algumas pessoas acabam desenvolvendo sintomas da invaginação basilar e outras não. Então, é muito particular de paciente para paciente. Não tem uma regra, vamos dizer assim, a seguir, enfim. Por que eu tô trazendo esse tema para vocês? Primeiro, porque eu acho que é um tema bem desconhecido para quem tem osteogênese imperfecta. E depois, porque é uma coisa que supostamente não é muito discutido, enfim, é um assunto que fica meio como um tabu ou deixado de lado por alguns especialistas, vamos dizer assim. O que é a invaginação basilar? Na verdade, como os nossos ossos são muito frágeis, em algum ou determinados momentos, o que pode acontecer? A base do crânio que segura, né, a nossa cabeça, pela fragilidade dos ossos, os nossos ossos vão meio que entrando no cérebro. Assim. É mais ou menos essa explicação a grosso modo. E o que pode ser feito, ou o que é feito para de repente não ter esse problema, né? Bom, como é que eu descobri isso? Também para mim era uma novidade. Como é que eu fui entender o que se pode ou não fazer? Eu conheci uma pessoa que teve esse problema e que ela, inclusive, fez uma cirurgia super arriscada, assim, para colocação de como se fosse algo que pudesse segurar e manter a firmação do crânio junto ao cérebro, enfim. Depois eu até posso deixar os dados aqui de quem foram os médicos, enfim. E aí, mas na verdade eu comecei a me interessar muito pelo assunto porque assim, ele meio que disfarça alguns sintomas que a gente pode ter ao longo da vida. Então, assim, não tem uma idade certa para definir que você vai ter ou não vai ter. Então, quando eu tava fazendo o tratamento para escoliose, que é um problema de coluna que eu tenho, a maioria das pessoas também tem, eu vou falar sobre isso depois. E aí eu descobri que existia a possibilidade, enfim, da gente ter esse pequeno problema. E o médico sempre dizia para que eu pudesse ter muito cuidado com a minha postura cervical, então o meu pescoço, né? Então, tinha que ter muito cuidado com o pescoço para mantê-lo sempre, não só numa posição mais firme, mas que eu pudesse dar condições para que os músculos que sustentam o meu pescoço fossem mais fortes. Mas enfim, na época lá quando eu ouvi isso, eu nem dei muita atenção e tava cuidando de outras coisas, enfim. E aí, com o passar do tempo, em uma determinada época, eu comecei a ter muita enxaqueca. Muita enxaqueca. Que é um dos sintomas de quem tem ou começa ou pode ter invaginação. E aí eu fui procurar um médico especialista, um neuro. Contei pra ele todo o meu histórico e a gente fez assim um monte de exames para entender se realmente poderia ser esse problema ou não. Então, assim, durante um tempo, eu fiquei fazendo exames e um acompanhamento e a gente identificou que eu tenho uma tendência a ter esse problema, mas não era isso a minha consequência da dor de cabeça. Na verdade, eu tenho uma outra coisa que não tem nada a ver, que tem a ver com alimentação, enfim, nada a ver. Fui conhecer pessoas que tivessem esse problema, fui entender como que é, como não é, por que que acontece. E aí, por recomendação também desse neurologista, eu passei por alguns procedimentos. Então, fazer uma fisioterapia voltada,
a poder estabilizar e fortificar o nosso pescoço. Então, passei a fazer exercícios voltados para isso, né? Bom, e aí eu passei a dormir com 2 travesseiros, porque a altura do meu pescoço, numa posição vertical, num formato, numa posição diferente de lado, é outro formato. Então, eu tentei me adaptar. Então, assim, pode parecer estranho, mas eu uso 2 travesseiros que conseguem manter uma posição ok com relação à distância do meu pescoço. Também faço os exercícios com um fisioterapeuta, assim, no meu ritmo. Porque não adianta querer virar a cabeça. Não é para isso. O exercício é para você poder manter uma boa postura, poder fortalecer o seu pescoço, para proteger você futuramente, se você puder ou não, a ter desenvolvimento desse tipo de problema. Porque assim, é muito sério você parar pra pensar, poxa, minha cabeça literalmente vai desgrudar no meu pescoço. É uma coisa meio louca isso. E todo o cuidado que você puder fazer para isso é super importante. Então, esse cuidado começa quando? Lá quando você nasce. Então, no momento como você pega o seu filho, como você é conduzido, a gente demora um pouquinho mais para poder ficar na posição sentada, a gente demora um pouquinho mais para conseguir manter o peso sozinha da cabeça, até porque algumas crianças também têm outras complicações, além de algumas deformações do cérebro. Então, assim, tem que ter sim um cuidado, fazer um cuidado e ter um olhar para que esse problema assim pode surgir, você pode acontecer, mas também tem gente que não tem nada a ver com isso. Então, assim, ao longo da sua vida, ao longo do período, você tem que se cuidar, né? É uma parte do seu corpo que possivelmente pode te dar problema. Então, assim, eu quando procurei uma solução, porque eu achava que era isso, não era. Mas, enfim, precisa procurar pelo menos um bom especialista que entenda o que é isso. E é claro, se ele conhecer sobre osteogênese, isso é muito, muito gratificante, muito melhor pra gente, tá? É um assunto curtinho, se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato, se inscrevam no canal para vocês receberem os e-mails. Toda semana tem post novo falando de coisas novas e do que a gente está fazendo, e eu vou falar um pouquinho das outras sequelas que a gente tem. Enfim, é o nosso bate-papo, nosso canal, o nosso encontro. Vejo vocês na próxima.